A paz do Senhor seja convosco. A palavra do dia está contida no livro de Evangelho de Marcos, capítulo 16, no versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Ou seja, Jesus mandou seus discípulos, ir por todo o mundo, começando por Jerusalém e toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, Ou seja, em todo lugar que eles chegassem, pregasse a palavra para quem não sabia, não conhecia a palavra de Deus, Ele mandou pregar em todos os povos, em todos os lugares, Reinos, povos, nações, línguas, Ou seja, para pregar para toda a humanidade, Ou seja, ele mandou pregar o evangelho. Ele ensinou o evangelho, aos discípulos e mandou eles fazer discípulos e os batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sabemos que quando nós cremos no evangelho, que descemos as águas, que somos batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, isso é para perdão e remissão de pecado, É no nome de Jesus Cristo que somos perdoados, Pelo ato que Jesus fez para conosco, pela sua morte e ressurreição, por nós crer, na verdade que é Cristo, na palavra de Cristo, no Evangelho de Cristo. Ou seja, diz no livro de Romanos, capítulo 1, no versículo 16, Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo, ele antes perseguia a igreja, mas o próprio Senhor Jesus apareceu a ele quando ele ia para Damasco, apareceu no caminho para ele e disse, eu sou Jesus, Quando Paulo perguntou, quem é, Senhor? O Senhor Jesus falou, eu sou Jesus, aquele que tu persegues, Ou seja, Paulo antes ele perseguia a igreja de Jesus, os santos de Jesus, o povo de Jesus, A igreja de Jesus. E aí o próprio Senhor Jesus apareceu a ele. Ou seja, Jesus chamou Paulo para pregar o Evangelho e ele falou essas palavras, Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Estas palavras estão contidas no livro de Romanos, Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. Ou seja, o Evangelho de Cristo nos dá o poder da salvação, Nos dá a vida eterna, nos dá a vitória. No nome de Jesus nós temos a vitória, Somos mais que vencedores por meio de Jesus que nos ama, Somos mais que vencedores por meio daquele que nos ama, Somos mais que vencedores por meio daquele que nos ama. Jesus Cristo te ama. No Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 9, Jesus fala, assim como o Pai me ama, eu também vos amo. Permaneça no meu amor. Jesus quer que nós permaneça no amor dele. Ainda que você tenha se afastado do amor de Cristo, Jesus Cristo fala, lembra de onde caístes, arrependa-te e voltai ao primeiro amor. Coloque Jesus como seu primeiro amor. Jesus tem que ser o seu primeiro amor. No Salmo 91, no versículo 14, Deus fala, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, eu salvarei, estarei com ele na aflição, na angústia, na adversidade. Ou seja, num momento difícil, Deus vai estar conosco, nós que se apega a ele com amor. Aí ele fala, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, e darei a ele muitos dias de vida, e lhe mostrarei a minha salvação, A minha salvação, ou seja, Deus vai nos mostrar, nos salvará, nos dará a vida eterna. Ou seja, a salvação de Deus é para quem se apega a ele com amor. Então se apegue a Deus com amor. Esta é a palavra do Senhor para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde.